Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rações Econômicas. Eu sou o Léo. Vocês sempre ouvem por aí da dívida pública brasileira, né? Que o Brasil deve muito. Vocês, como são ricos investidores, vocês também conhecem o título do Tesouro, né? Os títulos do Tesouro, que o governo se financia, né? Existe o déficit, o superávit, o primário, o secundário. O que é essa palhaçada toda? Bem, o nome disso tudo é política fiscal. E hoje eu vou tratar disso. A política fiscal brasileira, né? Que vocês devem ouvir também que o Brasil deve muito. E sempre que eu falo que o Brasil deve muito, o Brasil deve entre 60% a 80% do PIB. Por quê? Vou explicar também por que há essa diferença e por que sempre que analistas estrangeiros olham, eles falam um número maior e porque o Brasil sempre fala um número menor. Tá? Eu vou explicar isso também. E eu vou falar se é realmente preocupante. Porque um argumento que o pessoal sempre fala é o seguinte: olha, o Japão deve 200 e tantos por cento do PIB, os Estados Unidos deve 100 e tantos por cento do PIB, a Itália, a França, a Alemanha nem tanto. Por que o Brasil é preocupante? Vou explicar também. Tá? Então, no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre política fiscal. E eu percebo que vocês não entendem muito bem o que é isso. Vocês fazem uma miscelânea com política monetária. E, evidentemente, eu vou dizer hoje se o Brasil vai quebrar ou não. Não dá para falar isso, mas eu vou explicar algumas coisas para vocês, vou explicar o porquê que é tão complexo tratar isso no Brasil, tá? Pessoal, curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro. No clube de membros nós temos cursos de microeconomia, cursos de macroeconomia, para rascunheiros acadêmicos nós temos filosofia econômica e vai entrar alguns cursos que o Renato, meu amigo, vai fazer também. E também tem um vídeo que eu vou me referir nesse vídeo para que vocês entendam, tá? Vamos lá. Aí eu vou deixar um link de afiliados da Amazon em que vocês podem assinar o Kindle Unlimited para que vocês possam ler livros com sua stream, tá? Comprando por esse link vocês dão uma comissão pro canal e eu vou, se eu achar algum livro relevante, porque isso aqui é muito básico, se eu deixar algum livro relevante, vai ser link de afiliados da Amazon, tá? Muito bem, vamos lá. Léo, o que diabos é política fiscal? Política fiscal é o seguinte, eu falei no vídeo que eu tratei de você não entende economia, né? Ou você não sabe economia, alguma coisa assim. Eu falei que no fluxo circular da renda, o Estado é análogo a uma empresa. O pessoal ficou bravo. Eu não disse que o Estado é uma empresa na economia, evidentemente que não. Mas por que no fluxo circular da renda o Estado é análogo a uma empresa? Por quê? No fluxo circular da renda, as famílias consomem e oferecem força de trabalho. As empresas produzem e oferecem postos de trabalho e oferecem serviços ou bens, né? Pode oferecer comida, né, se for uma fazenda, que não deixa de ser uma empresa, para o fluxo circular da renda. E o que o Estado oferece? O Estado oferece serviços. Léo, o Estado não oferece porque você não pode escolher, tal, não importa. Como a renda fluxa dentro do fluxo circular da renda. Como o Estado tem dinheiro. Léo, o Estado tem dinheiro porque ele imprime dinheiro. Não é assim. O Estado tem dinheiro de duas fontes, que é a mesma forma que uma pessoa ou uma empresa pode ter dinheiro. Isso, e a forma como o Estado consegue dinheiro, como o Estado gasta dinheiro e da forma que o Estado se endivida ou toma dívida dos outros, vira credor, isso tudo se chama política fiscal. É uma parte da economia, tá? Muito bem. Na política fiscal, você tem a receita dos impostos, ou a receita tributária, tá? Menos o orçamento, né? Que vai ser igual, isso aqui, né? O orçamento, que vai ser igual a um resultado, tá? Esse resultado nós podemos chamar de déficit, superávit, ou nós chamaremos de resultado fiscal. Tá? Não é assim na terminologia, mas só para vocês entenderem. Léo, o que é receita tributária? Bem, nem toda a receita do governo é tributária. Por quê? Principalmente no Brasil, eu estou falando de realidade brasileira. Por quê? A Petrobras, o Banco do Brasil e outras empresas estatais pertencem, o Correio, eles pertencem ao governo, à Caixa Econômica, e o governo tira receitas dessas empresas. Como elas tiram receita? O governo, na verdade, o Banco do Brasil e a Petrobras é uma sociedade de economia mista, o governo tem boa parte das ações, majoritária. Muito bem. O governo recebe dividendos. Como você que tem ações da Petrobras, do Banco do Brasil, você recebe dividendos dessas empresas, o governo também recebe. Então, isso também entra no orçamento, sim, isso também pertence ao Tesouro. Tá? Ao Ministério tem destinação específica, mas entra no orçamento, você é dinheiro para o governo. Mas a maior parte das receitas da União, né, do governo brasileiro, do Estado brasileiro, são receitas tributárias. O que é tributário? Tributário são impostos, contribuições e taxas. Existem algumas taxas que não são de natureza tributária. Por exemplo, a União ganha um processo contra alguém, né?
um processo tributário contra alguém, e essa pessoa tem que pagar sucumbência, certo? Muito bem. Ela também pode ser obrigada a pagar multa. Muito bem. Essa multa, esse tipo de coisa, entra como natureza tributária. Só que, senhores advogados, se eu estiver falando besteira, não se atentem ao caminho que eu estou falando. Se atentem que pode existir essas naturezas, tá? Só que há uma limitação da sucumbência que o agente público pode receber processando em nome do Estado. Esse dinheiro que ele possa receber sem salários dele, o resto do dinheiro entra para o Estado, vamos supor. Tá? Ou o fundo social, quando alguém processa, há um processo e por danos morais coletivos, esse tipo de coisa, contra uma empresa, contra alguma coisa, o Ministério Público do Trabalho, alguém processa, essa empresa tem que pagar uma multa. Essa multa tem que ir para um fundo gerido pelo Estado. E o Estado vai ter mais dinheiro para poder usar para despesas orçamentárias. Né? Então isso também entra. Mas vamos falar basicamente de receita tributária, que são impostos, contribuições e taxas. Multas, por exemplo, multas de trânsito também vai para o Estado. Não estou falando só do governo federal, são também para municípios e estados. Muito bem. Só que vamos nos ater à receita tributária, tá? São impostos, taxas e contribuições, tá? Muito bem. Se o governo está arrecadando, ele vai fazer o quê? Ele vai gastar. O governo gasta onde? No orçamento. O orçamento é votado pelo Congresso, pelo Legislativo Estadual, pelo Legislativo Municipal, e também tem partes do orçamento em que algumas esferas de poder podem formular o próprio orçamento, o judiciário independente de orçamento, tem alguma coisa assim. Muito bem, a parte jurídica não importa tanto. Muito bem. Então o governo arrecada e o governo gasta. Opa, o governo gasta. Muito bem. Se o gasto é maior que a arrecadação, você tem um negócio chamado déficit. Se o gasto é menor que a arrecadação, você tem um negócio chamado superávit. Veja, para o fluxo circular da renda, o que isso significa? Significa que o Estado não fechou as contas quando ele tem déficit e ele vai ter que demandar dinheiro da sociedade de uma forma que não seja compulsória do jeito que vocês estão falando. Como? O governo vai se endividar. Endividamento público. Dívida. E se o governo tem superávit, ele vai fazer um negócio chamado reserva. O governo pode ter reserva mesmo tendo déficit, tá? Porque se ele entende que é uma reserva estratégica, ele se endivida para guardar um dinheiro, tá bom? Muito bem, muito bem. Então o governo pode ter dívida, o governo pode ter reserva. Qual é a situação do Brasil? O Brasil tem. Quanto o Brasil deve? Quanto o Brasil deve? Bem, primeiro de tudo, deve para quem? O Estado brasileiro ele pode dever de várias formas. Ele pode dever via precatório e ele pode dever via título. Ou ele pode dever também via contrato. Léo, não pode, pode. Isso aqui entra no fluxo de pagamentos dentro do orçamento. O que quer dizer? O Estado está devendo, né? Ele tem uma dívida que daqui uns 6 meses ele vai ter que pagar isso aqui, mas ele está dentro porque ele tem um contrato. Contrato com quem? O Brasil tem que dar dinheiro para a ONU, o Brasil tem que dar dinheiro para a Unicef, o Brasil tem acordos internacionais em que ele entra com dinheiro para manutenção, por exemplo, da União Lusófona, por exemplo, coisas que são bem triviais, mas é dinheiro que sai e está dentro do orçamento. Se ele atrasa o contrato, tem que passar para o outro orçamento. Tá? Mas ele pode atrasar, porque se faltou dinheiro, ele faz contingenciamento do fluxo, que pode ser contrato ou não, ou pode ser. Ele faz contingenciamento do fluxo, que ele reduz o orçamento e ele fica devendo, mas não vira uma dívida tipo título ou uma dívida tipo precatória. Ele apenas não empenhou o dinheiro da forma que ele deveria empenhar. Título é quando o Estado precisa gastar aquele dinheiro, então ele precisa tomar. Ele vai tomar como o Tesouro Nacional vai emitir um título de dívida pública. Ele vai ser negociado via leilão e bancos, empresas vão comprar esse título. E, se vocês já estão aqui há muito tempo, o que é? Esse título é M4, que são títulos federais. O governo vai vender M4 e os particulares vão dar M1. E o governo gasta no orçamento, ele gasta M1, que é dinheiro à vista. Tá?
Então a quantidade de M1 é a mesma. Se a quantidade de M1 é a mesma, eu não estou mexendo no agregado monetário, eu só tenho política fiscal, eu não tenho política monetária. A política fiscal é monetariamente neutra. Léo, que absurdo. É. Acredita em mim, é. Neutra no sentido que ela não muda os agregados monetários. Léo, e este M4? Não importa. Porque isso aqui não é base monetária, isso é um agregado monetário. Porque se você falar que a política fiscal modifica a política monetária, quando eu emito um M3, quando um banco emite quando um banco emite um CDB, você está falando que o banco está mexendo na política monetária. Não, ele está mexendo no agregado monetário. Ele não está mexendo na política monetária. Inclusive, se eu pegar esta moeda e destruí-la, eu estou mexendo no M1. Mas isso não é política. Tá? Muito bem. Vamos lá. Então o governo pega esse dinheiro que está com a sociedade e ele vai ter que devolver via um juros. No Brasil, porque o Brasil é uma economia sui generis, no mundo inteiro é um negócio chamado juros pré-fixado. Quer dizer isso, se você quiser emprestar dinheiro para os Estados Unidos, agora eu não sei quanto que tá, mas vamos supor que são 4%. É 4% ao ano. Mas, e se a inflação dos Estados Unidos for para 5%? Azar o seu. E se for para 20%? Azar o seu. Se ela for negativa, bom para você, porque aí você vai ter um juros real de 5%. Mas, como é que eu vou ter segurança? Não compra. O Brasil é um dos únicos países do mundo e a única economia relevante do mundo que tem um negócio chamado pós-fixado. A maioria dos títulos brasileiros, 50 e tantos, 49 ou 50% dos títulos brasileiros, é pós-fixado em Selic. O que quer dizer isso? O Tesouro Nacional emite um título em que ele vai pagar o equivalente à Selic do prazo. Só que eu não sei quanto que eu vou pagar de Selic. Não importa, porque quem estabelece Selic é o Banco Central. Léo, como é que o Banco Central participa da política fiscal? Ele participa indiretamente, porque o Tesouro resolveu pagar Selic. O Tesouro resolveu. Se o Tesouro amanhã não quiser mais pagar Selic, ele vai pagar fixo. Para ele colocar uma fixada, ele vai ter que pôr uma fixada lá em cima para atrair as pessoas. Léo, e os outros 50%? É normalmente IPCA+. Tá? É inflação medida pelo IPCA, né? A inflação da cesta do índice de preço consumidor amplo, mais um juros fixo. Tá? Muito bem, muito bem. Então, a Selic é importante para a política fiscal? Sim, porque o Tesouro assim quer. Tá dando um chato. Porque assim o Tesouro quer. Se o Tesouro não quisesse, ele poderia só colocar pré-fixado. Aí o problema é se os compradores de dívida vão querer financiar. Aí é outros 500. Tá? Então, um grande problema do Brasil é o orçamento, que é quanto o governo gasta, se modifica quanto mais o governo pegar emprestado. Por quê? Porque à medida que o governo se endivida, ou que a situação fiscal se complica um pouco, o Banco Central tem que analisar a Selic à luz da política fiscal. Esse é um grande problema do Brasil. A política monetária e a política fiscal não são totalmente independentes no Brasil, porque utilizam basicamente o mesmo índice. Isso é um problema. Porque, mesmo a dívida estando diminuindo, se a Selic tiver que aumentar por algum problema da economia real, o custo de carregamento, que é o estoque de dívida, que é tudo de dívida que o Estado já tem, vai aumentar. Já explico isso mais pra frente. Tá? Então, isso é a política fiscal brasileira. Léo, e o Banco Central? O que o Banco Central faz? O Banco Central compra e vende títulos no mercado secundário. O Banco Central é proibido, por lei, de financiar o Tesouro Nacional via reserva fracionária, né, moeda escriturária, do próprio Banco Central. O Banco Central é proibido, por lei, de imprimir dinheiro para comprar título da dívida pública. E o orçamento do Banco Central é separado do orçamento do Tesouro Nacional. Do Tesouro Nacional. Ou seja, o Banco Central brasileiro não tem como financiar o Estado brasileiro. O Tesouro Nacional só tem duas formas de financiamento. O Tesouro Nacional só pode se financiar via resultado primário, né, que é os impostos. Ou seja, o Ministério da Fazenda só pode fazer duas coisas para se financiar. O Ministério da Fazenda só pode arrecadar mais e gastar menos do que arrecada. O Ministério da Fazenda, para ter uma situação fiscal superavitária ou em equilíbrio, a arrecadação tem que ser maior ou igual a gasto. É a única coisa que o Ministério da Fazenda pode fazer. O Banco Central pode socorrer? Uma forma que o Banco Central consegue socorrer o governo é uma forma que é o seguinte: se ele manter a Selic artificialmente baixa,
para que os gastos secundários, que é o título da dívida, para que quando você paga, né, o custo de carregamento, que você está pagando juros, para que os gastos secundários diminuam. Por quê? Porque a Selic está menor. Ele está baixando os juros em que o governo tem que pagar o cheque especial, vamos dizer assim. Tá? É a única forma. Mas também não adianta muito fazer isso. Porque, veja, a capacidade monetária do Estado é muito pequena. Não é pequena. Mas eu digo, o Estado tem muito poder fiscal, ele não tem muito poder monetário. Por quê? Porque se os agentes não quiserem comprar títulos, eles não compram. Se os agentes começarem a ficar com medo, os agentes públicos, né, os agentes privados, as pessoas que têm dinheiro para financiar o Estado via dívida, se eles começarem a ficar com medo, eles começarem a ver que a Selic, por exemplo, num futuro, numa hipótese, que a Selic está sendo manipulada ou que o IPCA está sendo manipulado, o que eles vão fazer? Eles vão exigir prêmios de risco. Ou seja, tudo bem, eu estou segurando a Selic. A Selic agora está 5%, artificialmente. Beleza. Então, seu Tesouro Nacional, no leilão, ninguém está aparecendo para comprar Selic. O que o pessoal quer? O pessoal quer IPCA mais 15, por exemplo. Léo, isso é um absurdo. Mas se você fizer uma política monetária tentando ajudar a política fiscal, você perde a credibilidade de quem? De quem está lhe emprestando dinheiro. Então o Banco Central não consegue financiar o Tesouro. Tá, estamos separados da política monetária. Mas o Banco Central compra e vende títulos. Compra e vende títulos para forçar a Selic, tirando e colocando liquidez do sistema. Mas isso é outra coisa, isso não é política fiscal. Tá? Muito bem. E aqui, quão grave é a situação fiscal do Brasil? Porque nós sabemos que o Brasil tem uma arrecadação de coisa de 35% a 40% do PIB. Tá? Essa é a arrecadação. O Brasil gasta também ele gasta entre menos 0,5 a, vamos pôr aí uns 2%, historicamente, tá? Historicamente. É um range, né? Entre 2%, isso aqui é o déficit e esse é o superávit brasileiro. O superávit brasileiro sempre oscilou, teve épocas douradas, foi 3, 4, mas o superávit brasileiro, que é o quanto o Brasil gastou menos do que arrecadou, né? A arrecadação era 3% maior do que o gasto em algumas épocas, e desde a Dilma a gente não tem superávit, mas 0,5, 0,2, 0, que é um bom resultado. O que o Brasil arrecadou, ele gastou, não está aumentando a dívida pública, esse tipo de coisa. E os déficits, 2%, na época da emergência sanitária foi um pouquinho. Isso acontece, tá? Isso é saudável? Não é tão ruim. Léo, você está falando que o governo tem que gastar, que gasto é vida? Não sou eu que digo isso. As pessoas demandam. Quando eu falei no fluxo circular da renda, que o Estado oferece bens e serviços, vocês disseram que não. As pessoas assim pensam, as pessoas assim demandam. A população brasileira é uma população que quer saúde, esse fingimento de educação, quer esse fingimento de estrada asfaltada, quer tudo isso. A população brasileira quer. De direita a esquerda, as pessoas querem. Isso é economia política. As pessoas querem isso. As pessoas querem um Estado forte. As pessoas falam mal de salário de funcionário público, mas quando vira funcionário público, ninguém reclama. Né? Então, essa é a mentalidade brasileira. Então não vamos brigar. Veja, não é papel da economia brigar com os fatos. Não é papel da economia mudar a sociedade. A população brasileira demanda gastos públicos. Então um déficit de 2% não é tão ruim assim para a realidade brasileira. Né? Mas qual é o problema do Brasil? Qual é o problema fiscal do Brasil? A arrecadação brasileira já é uma coisa preocupante. Gente, de 35% a 40% do PIB é muita coisa. É muita coisa. Isso é arrecadação pública. Isso é quanto do dinheiro é retirado do fluxo circular da renda. Quanto desse dinheiro entra no Estado. E o governo gasta coisa aí de 40% também, 35% a 40% também. E o pior, a estrutura do gasto. Boa parte dos gastos públicos brasileiros são constitucionalmente determinados. A parte do orçamento que o governo pode gastar da forma que quiser para construir uma ferrovia, para construir uma rodovia, para isso, para aquilo, é muito baixa. E o Brasil entrou com a estabilização econômica via Plano Central com o tripé. O tripé é superávit primário,
câmbio flutuante e metas de inflação. Veja, política fiscal, política comercial, política monetária. Léo, mas espera. O câmbio também é importante para política monetária, sim. O câmbio também é importante para a parte fiscal da economia, porque para você também ver se você vai se endividar de fora, porque também, às vezes, você aumentando muito a dívida, você reduz o apetite pelo investimento no país e isso prejudica a balança comercial. Sim, isso é economia, né? A gente separa, nós separamos apenas para fins didáticos, mas no fim tá quase tudo junto. Quase tudo junto. Uma interfere na outra. Mas, quando nós falamos que política fiscal é apenas arrecadação, gasto e o resultado, isso é política fiscal, superávit primário. Política monetária são as metas de inflação. Por quê? Porque inflação é um fenômeno monetário. E comercial, por quê? Porque o câmbio flutuante é resultado da balança comercial. São as áreas da economia. Evidentemente que uma influencia na outra. Mas a área específica de que você pode fazer política, que você pode ter superávit ou déficit, é a área fiscal. A área monetária não pode te ajudar com isso. A área monetária pode te ajudar com câmbio flutuante? Pode, mas quem determina câmbio flutuante é política comercial. É quanto você abre ou fecha a economia. Porque no fim você vai destruir a política monetária se você tentar controlar câmbio. E você vai destruir a política monetária se você tentar fazer política fiscal com política monetária. Alô, MMT, certo? E você vai destruir a parte comercial se você tentar resolver a parte fiscal via tributação excessiva de importação, esse tipo de coisa. Né? Alô, Donald Trump. Certo? É isso que eu quero dizer. A solução fiscal só pode vir de política fiscal, a solução monetária só pode vir de política monetária, a solução comercial só pode vir de política comercial. Tá? Isso é o tripé macroeconômico. Tá? Muito bem. Veja, por que é tão preocupante, então? Por que sempre o Estado tem que aumentar? Por que se fala que se gasta muito? Porque o Estado brasileiro gasta muito. E gasta mal. Léo, educação, saúde é importante? Sim, mas o problema do Brasil é a previdência e o carregamento da dívida. Gente, se o Brasil não tivesse que pagar a dívida pública, nós teríamos coisas de 33, de 1/3 a 1/3 e pouco, vamos pôr 1/3 do orçamento público livre. 1/3 do orçamento público poderia ser utilizado para o que você quisesse. Teoricamente, você poderia reduzir os impostos em 30%. Teoricamente. Léo, mas o governo não paga a dívida, ele emite novas dívidas. Ele emite novas dívidas para carregar a dívida anterior. Ele não paga os juros. Ele deveria pagar os juros, desculpa. Ele deveria pagar os juros. Porque o déficit público, né, que é calculado, é antes do pagamento. Então, se você, antes do pagamento do serviço, mas você rola a dívida, emite novas, e você tem que ter dinheiro para pagar os juros. Se você não tem dinheiro nem antes, você já tem que fechar resultado primário, ou seja, que é o que você gasta, o que você arrecada, você já tem que emitir novas dívidas, a hora que você tiver que pagar o serviço, piora. Léo, mas o Japão, os Estados Unidos, a estrutura tributária japonesa e o orçamento, né, a política fiscal japonesa e americana e dos Estados Unidos é muito melhor que a brasileira. No sentido que eles já são países desenvolvidos, eles já têm um mercado de capitais que não retira, porque todo esse dinheiro que entra para o déficit do governo e para a arrecadação, você está tirando do fluxo circular da renda, você está tirando de famílias e empresas que precisam produzir. O Brasil demanda capital. Os juros no Brasil é coisa de 15% ao ano. Selic. Só que esse é o juros que o governo paga. Ah, Léo, mas é em moeda corrente. Você mesmo mostrou que em 10 anos isso em dólar não foi praticamente nada. Sim, mas o problema é, o Brasil é uma economia fechada. O Brasil sendo uma economia fechada e o Brasil não usa dívida pública, dívida externa. O Brasil se endivida em reais. Então, isso tudo pesa a máquina brasileira. Isso é uma pedra no sapato dos governos, da política pública. Léo, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar calor? De maneira alguma, nós temos que pagar a dívida. Tem como pagar a dívida? Tem um outro problema. Se você paga esse volume de dívida, você vai criar inflação. Por quê? Porque vai ter um monte de reais disponíveis. Esse é um outro problema. Se você começa a pagar a dívida, se você põe um plano para que você vai derrubar a dívida pública, o estoque.
Léo, o que é o estoque? O estoque é a quantidade de dívida. Inclusive, veja um vídeo do Renato, né, meu amigo, que fez um vídeo para membros, explicando o que é importante, se é o fluxo, que é o PIB, ou se é a quantidade de estoque. Tá? Estoque da dívida é quanto de dívida existe. Existe 50, 60, 80, 90 bilhões, por exemplo. O percentual da dívida é a quantidade de dívida em relação ao PIB, ou seja, a dívida equivale à metade do PIB, ou toda a dívida brasileira é um PIB, ou toda a dívida japonesa é 2,5 vezes o PIB japonês, que é muita coisa. E vocês devem ouvir que o Brasil deve coisa de 76%, 76,6% agora em junho, né? Chegando em setembro de 2020 a 87%. Vocês ouvem isso de quem? Do FMI, do Banco Mundial. Só que o Banco Central, né, o Brasil divulga 60%, né, divulgou em 2020, e agora está voltando a 61%, 62%. Veja, como é que pode 62% segundo o Banco Central e segundo o Banco Mundial 76%? Porque o Brasil usa a dívida líquida. Léo, o que é dívida líquida? É a dívida em mão de particulares. É a quantidade do dinheiro da dívida emitida pelo Tesouro Nacional em que ele vendeu e conseguiu dinheiro com aquilo. A dívida líquida desconta a quantidade de títulos que o Banco Central recomprou no mercado secundário para fazer política monetária. A dívida bruta é a dívida em que é todo o título de dívida existente pelo Tesouro Nacional. A dívida líquida é apenas aquilo que está em posse de entes privados e não está em posse do Banco Central para fazer política monetária. Léo, qual você acha que está certo? Essa aqui. Por quê? Porque o Banco Central não pode financiar a dívida brasileira. E quando nós falamos que o Japão tem 250%, nós olhamos a bruta, não olhamos a líquida. Tá. Léo, o Brasil vai quebrar? Não, não vai. Só que a economia brasileira não aguenta uma próxima década com esse tipo de política fiscal e nós temos que resolver a política monetária para que a política monetária não seja dependente da política fiscal. Nós não estamos em armadilha fiscal, mais, só que elas são o índice que é utilizado para o Tesouro é o mesmo que o Banco Central faz política monetária. Isso é horrível. Tá? Pessoal, por hoje é só. Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membro. Tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.